Quando você pensa que tem escolha e de repente você se torna presente, isso significa que a presença escolheu vir através de você. Então, às vezes eu digo que você pode escolher, uma vez que você tenha um certo nível de presença. Você pode escolher estar presente agora mesmo, entrar na minha mente e começar a pensar na minha vida, de onde venho, para onde vou. Ou posso escolher ser reativo, quando as coisas acontecem bem e parece que não tive escolha, mas muita gente ainda não tem escolha à reação. Eles são dominados pela reação. Mas quando há um certo grau de presença em você, você tem uma escolha. Você pode esquecer que você tem uma escolha, mas você tem uma escolha. É assim que parece de fora que você tem uma escolha, mas é verdade. Se você olhar de dentro, quando você pensa que tem uma escolha de estar presente, a presença está escolhendo passar por você. Quando você pensa que tem uma escolha e de repente você se torna presente, isso significa que a presença escolheu vir através de você. No entanto, é útil sentir que você tem uma escolha desta perspectiva, essa perspectiva externa. E é isso que a presença quer que você sinta, que você tem uma escolha. Em última análise, você está pressionado, você é a única consciência. É apenas uma perspectiva útil, uma perspectiva temporária. E então, quando você está lidando com uma pessoa difícil ou uma pessoa inconsciente, que é a mesma coisa que uma pessoa desagradável, uma pessoa inconsciente, uma pessoa com raiva, então você tem uma escolha. Você pode ser arrastado para a inconsciência deles facilmente. Deslizar qualquer pessoa com raiva ou chateada, ou profundamente negativa e inconsciente, ela pode governar uma sala inteira cheia dessas pessoas. Como digamos, se há uma reunião de comitê de 20 pessoas e uma dessas 20 está atacando gentilmente outras pessoas, essa pessoa pode puxar praticamente todo mundo em seu estado negativo profundamente inconsciente. É assim que um estado negativo pode ser contagioso. Uma pessoa muito inconsciente em uma sala pode fazer isso. Você quase também poderia dizer que, às vezes, algumas pessoas muito inconscientes podem criar uma guerra inteira, porque elas atraem os outros nisso. Poderia talvez ter sido como a Primeira Guerra Mundial começou. Ninguém exatamente sabe sobre o que todos eles estavam brigando. Começou com uma pessoa matando alguém, no que mais tarde se tornou uma Iugoslávia, mas eu não sei dizer os detalhes. É demais e eu não quero entrar nisso. Os chamados terroristas, o que quer que tenha matado alguém, isso se tornou a Primeira Guerra Mundial. Então pegou milhões e milhões de mortos. Isso é algo gigantesco. Como eu disse, em uma sala, a mesma coisa, como uma pessoa inconsciente pode puxar todo mundo, e antes que você perceba, eles estão todos brigando e gritando uns com os outros. Então há um perigo lá, porque você precisa saber disso. Mas se eu me lembrar que tenho a escolha naquele momento de ser atraído para isso ou estar lá como uma presença consciente,
Então você pode estar ciente, não é? Continue a estar lá como uma presença consciente, então isso pode fazer toda a diferença para o campo de energia. Na sala, isso pode dissolver a inconsciência dessa pessoa, profundamente inconsciente. Apenas uma pessoa que permaneça presente. E às vezes é muito útil que você possa ter um grupo de pessoas discutindo coisas, uma organização ou o que quer que seja que estejam fazendo. E uma pessoa lá que pode ser, como poderíamos chamar, uma âncora de presença, pode ajudar todo mundo a permanecer relativamente presente, enquanto discutem o que precisam. Na realidade, discuta. Isso é uma coisa maravilhosa quando você percebe essa possibilidade. Ou se você está em um grupo de pessoas e está lá como uma presença não reativa, e se os outros naquele grupo estão tão profundamente inconscientes que eles entram e saem em conflito violento, mentalmente, emocionalmente violento. Eles podem até entrar em conflito mesmo. Muitas vezes você vê em certos países, nos parlamentos, eles discutem algo e então, de repente, eles já se levantam e começam a bater uns nos outros. Em alguns países não é que eles não se odeiam, mas chegam muito perto de gritos. Isso pode ser, às vezes, até bastante divertido, mas se muitas vezes uma pessoa pode fazer muita diferença, a pessoa, se ela não puder afetar o seu campo de energia, então, muito rapidamente, você permanecerá onde você está, se o seu estado de consciência for completamente incompatível com o seu entorno. Isso vai te levar a sair desse ambiente. Seu entorno é tão profundamente inconsciente que não há como isso afetar aqueles. Então uma separação vai acontecer, como o óleo e a água. Você será removido de lá. Isso simplesmente acontece. Pode acontecer com você acordar uma manhã e dizer, ok, eu não vou entrar aí. E é isso. Bem, você decide sair, diz adeus e pronto. Ou então eles ligam para você e dizem que não precisam mais de você, que vão ter que te deixar ir. Você é muito consciente para essa organização, na qual você não se encaixa mais. Eu não sei o que aconteceu com você, você está atrapalhando tudo aqui. Embora isso não seja um retiro como tal, eu sugiro que você use seu tempo aqui, faça disso uma espécie de retiro. E tudo o que isso significa, o seu principal interesse está na consciência. Enquanto você está andando nessa adorável cidade pequena, olhando para as coisas, conversando com as pessoas, seja a presença. Em vez de uma pessoa que precisa interpretar tudo que seja a presença por trás da consciência. Seja a consciência por trás das percepções dos sentidos, como agora. Você não pode melhorar esse momento adicionando pensamentos desnecessários a ele. Que pensamento você gostaria de adicionar a este momento? Você apenas diminui a vivacidade e a beleza desse momento. A mente, é claro, que não pode sentir isso e dirá o que fazer. Você quer dizer o que há de bonito nesse momento?
Bem, a quietude nessa sala, o espaço, as luzes, os seres, o seu ser e a consciência de que você é, sem a qual ninguém disso conseguiria sentir a si mesmo como a presença consciente. Sim, também existe naquele mar, no oceano, mas você também é uma pessoa com um corpo e um senso personalizado de si mesmo. Então você deixa de ser um rebelde para ser um oceano. E então você pode ser ambos. Para que você não tenha mais que... Bem, você pode estar meditando e muito consciente, e geralmente as pessoas vão então dizendo, olha, eu estou praticando mindfulness, ou eles seguem sua vida diária. Ok. Eu fiz mindfulness por 20 minutos. 8 horas depois, ou mais tempo para ter uma ação plena. É melhor do que nenhuma atenção plena. Claro, pelo menos talvez você a tem. Se você a tiver, talvez você esteja apenas tentando. Mas traga a cada momento de sua vida, para que você tenha, independente do que quer que esteja fazendo, sempre um senso de si mesmo com a presença. E isso é maravilhoso. Quando você pode sentir sua presença, ela não é sua, mas eu a chamo de sua. Porque no momento em que digo sua presença, eu crio uma dualidade. Existe você e a presença. Mas não existe esta dualidade. Que você é a linguagem da presença, ou a linguagem cria dualidade. Então, tudo bem. Sinta a sua presença agora. Você é uma pessoa. Mas, para você ser uma pessoa, você precisa se lembrar de quem você é. É claro que você precisa pensar em mim, em minha vida, do que sua pessoa é ou não nesse exato momento. Mas você também pode ser a presença. Quando você tem pouca ou nenhuma conceituação em sua mente, mas apenas um surgimento do que antes era o pano de fundo, você vem para o primeiro plano. E então você começa a pensar sem perder o foco. Você tem a sensação de presença em segundo plano. Então, pensar não é nada ruim. É só quando o pensamento se torna egoísta e você se perde nele, então fica muito problemático. Cria um problema após o outro, fingindo querer resolver problemas que o pensamento egoísta cria. Então vamos praticar agora e aqui sendo a presença, sem pensamento e sentindo a libertação que é. Não precisa saber nada além disso. Nenhum conhecimento conceitual é necessário para isso. E se algum conceito for necessário, desde que alguém se aproxima de você e você está apenas olhando em volta, alguém vem e diz, ei, você pode me dizer como chegar a tal e tal rua? E a sua mente começa a pensar sobre essa questão, então está tudo bem. Uma coisa que você pode fazer para lidar com a reação, mesmo que às vezes se perca, e você pode perder novamente, apesar da nossa conversa aqui, isso ainda acontecerá, mas com menos frequência. Há uma mudança que está acontecendo, mas a velha inconsciência pode, provavelmente irá se reafirmar, mas com menos frequência. Portanto, se você fizer isso no momento em que perceber que perdeu,
renda-se. Isso significa que, no começo, você não se rendeu. Você ofereceu resistência ao momento presente. Então, quando você percebe que perdeu, você aceita isso. Você pode praticar essa rendição. Ok, eu perdi. Você é humano, isso não é nada pessoal. Você é um aspecto de uma mudança universal na consciência. E isso é algo monumental. A inconsciência que prevalece no planeta há milhares de anos está passando por uma transformação. A consciência está despertando através dos humanos e você faz parte disso. Então, não fique com raiva de si mesmo, porque você faz parte do processo de despertar. O que está acontecendo com você faz parte desse processo. Se não fizesse parte, você não estaria aqui falando sobre isso. Você simplesmente estaria continuamente agindo de forma inconsciente, dia após dia, e passaria isso para os seus filhos, que por sua vez passaria para os filhos deles e assim sucessivamente. E você nem saberia o que está fazendo, você estaria inconsciente. Você estaria totalmente dominado pelo condicionamento herdado de nossos pais, que remonta a gerações e é transmitido à próxima geração, até que alguém como você comece a despertar. Então, não há necessidade de se sentir culpado ou com raiva, porque no momento em que você percebe que perdeu, há uma consciência. Caso contrário, você não saberia que perdeu. Isso é a sua consciência dizendo: ótimo, ok, eu perdi, mas eu sei que perdi. Então você se rende a ter perdido e essa é a consciência. Se você perder isso, significa que irá imediatamente reagir a isso. E você se tornará inconsciente novamente. O que significa que houve um flash de consciência. Você disse, eu perdi. Mas isso se transforma rapidamente em um julgamento mental sobre si mesmo. O que significa que você perdeu o controle novamente. Portanto, você precisa estar alerta na sua vida diária. Observe uma situação se desenvolvendo de tal maneira que você sinta, bem, está acontecendo. Eu estou prestes a ser acionado. Então você percebe que tem uma escolha. De repente você pode aceitar esse momento como ele é, enquanto as crianças fazem o que fazem. Isso não significa que você se torne incapaz de dizer às crianças que estão fazendo algo errado ou que devem parar. Eu não sei o quão caótica tem sido a sua vida doméstica. Algumas crianças estão totalmente fora de controle. Isso é um assunto diferente, mas aqui falamos apenas sobre você. Fique alerta quando sentir uma situação evoluindo para algo que normalmente provocaria uma reação. Então fique atento e descubra que a reatividade não vem. Se vier e você perceber que a perdeu, a consciência está de volta. Então você pode dizer, eu perdi, mas eu sei que perdi, então está tudo bem. E assim você não se perdeu e permanece presente. Essa é uma prática muito sutil. E embora eu tenha mencionado que o antigo padrão provavelmente ainda surgirá de vez em quando, você pode lidar com isso de uma maneira diferente. Não precisa se transformar em culpa ou raiva de si mesmo. Não. Você aceita porque percebeu e essa é a sua prática. Bom, eu lhe desejo tudo de bom e essa é a sua prática espiritual. É muito melhor do que viver em um mosteiro por 3 anos. A mente muitas vezes se concentra mais no negativo do que no positivo. Mas você desperta para quem você é, além da sua história e da sua situação de vida.
Os relacionamentos são uma boa oportunidade, porque são o recreio favorito para a renovação do corpo de dor. Caso o seu corpo de dor não tenha uma relação, ele usará sua mente. Funcionará na mesma também. Fiquem atentos, porque há um momento aí fortíssimo, derivado da enorme quantidade de dor coletiva humana, construída durante muitos e muitos anos. Realmente, tudo o que no seu corpo de dor aparenta ser pessoal é verdadeiramente sofrimento da humanidade. Alguma situação na sua vida pessoal pode ter acrescentado algo a essa dor coletiva, mas ela é basicamente impessoal. Assim como o movimento do pensamento é basicamente impessoal. As emoções são emoções humanas. Os pensamentos são pensados pelo coletivo humano e as pessoas pensam, sou eu. Contudo, é impessoal. Só quando estão identificados com ela é que vos dá a impressão de ser pessoal. Nessa ilusão, estão a ser pensados pela mente humana coletiva. Onde está a pessoa, então? O estranho é que a serenidade também não é pessoal. Presença, quietude, não são pessoais. Todavia, são essencialmente o ser que você é. Não é pessoal. Pessoal significa aquela coisita pequena que sou e os outros separados. Em última instância, não há nada de pessoal. Nem o inconsciente que se identifica com a forma, nem quando a consciência pura emerge. A essência de quem você é, o eu sou, não tem nada de pessoal. Contudo, pode vir a estar misturado com o ser pessoal. Isto é, com as formas nas quais o indivíduo se identifica, aquelas que fazem a sua personalidade. Conforme sabe, o termo personalidade vem do latim, persona, que significa a máscara que usa. São os papéis que desempenha quando interage com os outros humanos, enquanto se identificar com a mente e as emoções. Atua em conformidade com os papéis que são pessoais. Segue o guião da sua mente, a condição da sua vida, uma e outra vez. Nascido outra vez, e outra vez, e outra vez. Até ter tido o suficiente. Fica farto com o sofrimento a que está vinculado e, estar preparado. Advende e sair daí. Esse é o fim da reencarnação. Antes de passarmos às perguntas, pode já não haver nenhuma. Está sempre tudo bem. Conseguem ouvir o som e estar também cientes da consciência que está a ouvi-lo? Por outras palavras, conscientes de vocês próprios, como a presença na qual o som acontece? E tudo o que sobra é espaço, presença, forma e não forma. Ouve o som seguindo até esmoecer, até a não forma. Porém, ele está também morto. Quando ele vai perdendo volume lentamente, também vai morrendo. Depois da força aérea real passar, siga o som até desaparecer. O som morre. A morte significa que a forma se dissolve. O que resta é a não forma, consciência. Pode experimentar o mesmo com a respiração. É um método de meditação bastante antiga. Escolha uma simples para não se perder no tempo. O Buda recomendava isso. É talvez a meditação mais direta, pois é natural em si respirar, a não ser que o meditador entre na sua própria cabeça como um meditador conceitual e pense: tenho de melhorar esta função de observar a minha respiração. Quando observa o movimento da expiração, a parte final é também uma pequena morte. Há um momento de serenidade. Qualquer término é útil nesse sentido, porque qualquer final é o final de qualquer forma e é sempre uma espécie de morte. Quando aceita isso completamente, gera uma abertura para a forma.
Mesmo o final do nosso retiro pode ser assim, porque isso também é uma forma. Poderá dizer, que pena esta forma está a se dissolver. E quer agarrar-se à forma, a receita para a sua felicidade, não se apercebendo de que a verdadeira razão para esse encontro é ser sem significado e que, afinal, é o fim dele que o pode levar para além da forma. Assim, quando acolhe todos os finais na sua vida, adeus. E as formas foram-se, mas a não forma estará lá na sua vida. A entidade egocêntrica trabalha de maneira oposta, detesta largar, quer guardar as coisas, porém elas estão aí, vão e se foram. Se for suficientemente idoso, de forma a ver morte física acontecer em si, pode ser muito belo também aceitar isso. Não como pensamento, vou morrer em breve. Deixe apenas que isso se torne o presente, apenas isso. Pode um louco ter noção da sua iluminação? Não um louco. Questão boa essa. Há imagens maravilhosas do louco, pois é uma antiga figura mitológica. A carta do tarô, o tolo, por exemplo. Louco significa pessoa cujas capacidades mentais estão subdesenvolvidas. Eu diria que é alguém que não está encurralado nas estruturas comuns de pensamento compulsivo. Não porque tenha transcendido o pensamento compulsivo, mas porque não chegou sequer a este pensamento. Nesse sentido, essa pessoa já é iluminada. Não o estado de iluminação que temos vindo a falar aqui, mas aquele estado de ainda não estar aprisionado no pensamento e que tem muitas semelhanças com a iluminação. Poderemos dizer que ele ou ela não necessita de iluminação, dado que na sua própria maneira já o é. Na mitologia contemporânea, que são os filmes, há um belo exemplo na pessoa de Forrest Gump. Alguém cujas capacidades mentais estão subdesenvolvidas, mas que vive de uma forma geral, tal como uma pessoa iluminada viveria. Primeiro, ele não possui ego. Tudo o que necessita vem naturalmente a ter com ele. A sua vida se desenrola naturalmente. Não tem de lutar por nada e cada coisa chega no momento certo. E ele, mesmo assim, alcança coisas grandiosas. Porém, nunca afirmando, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Porque o eu ainda não surgiu. Vai para o Vietnã e para todo lado que ele vai, ele é uma força do bem. Na guerra, ele salva muitas pessoas, tornando-se um grande herói. Contudo, ele não se vê assim, porque não tem a imagem mental de eu ter feito aquilo. Ele só explica, foi o que aconteceu e depois. Portanto, em geral, ele já está lá e por isso não necessita de alcançar a iluminação. Quanto a nós, não podemos voltar para lá, no mesmo nível do Forrest Gump. Ele não necessita de passar pelo nível do pensamento e ele está bem. Aliás, parece ser o destino de alguns humanos estar ligado a algumas civilizações remanescentes, semelhantes a outras muito mais antigas, onde os humanos viviam em êxtase com a natureza e uns com os outros, não necessitando do Buda ou o estado de iluminação. Tal como os animais, alguns cães e gatos que sofreram muito ou são muito velhos e já atingiram a iluminação do seu estatuto, como ser do cão ou do gato. Por exemplo, o gato velhinho que já não se incomoda em caçar pássaros, dado que sabe que é inútil, pois já é velho e olha à sua volta completamente presente. Há seres que parecem ter preenchido integralmente o propósito da sua existência naquela forma. Ligaram-se à não forma e ela preencheu o propósito deles e a união está lá.
Não é o nosso destino retornar e voltar para trás. Todos fomos, somos ou estamos no meio do caminho. Aqui, a maioria, como prisioneiros da mente. Por isso, não podemos nos transformar em tolos outra vez. Porém, quando passarmos para além do pensamento e na perspectiva da mente, parece que não sabemos mais nada. No ponto de vista conceitual, nos tornamos também loucos. Há muitas semelhanças entre a maneira como uma pessoa iluminada vive, pois transcendeu o pensamento. Já não está encurralada no pensamento. E o modo como vive a pessoa que ainda não atravessou o estado evolucional de ser prisioneira do pensamento. Ela não tinha de experienciar isso. Por alguma razão, a consciência floresceu daí dessa forma, o que é muito belo. Porém, para nós, será transcender o pensamento para nos tornarmos, digamos, tolos de novo. Poderemos dizer que não nos tornamos o Forrest Gump, porque há um conhecimento que aparece quando transcendemos o pensamento. Há uma consciência que não estava lá antes, no estado similar ao da natureza. Há um reconquistador do estado natural anterior. Todavia, esse restaurar. A propósito, todas as antigas civilizações falam, por exemplo, do mito da Idade do Ouro. Na Índia, em quase todas as civilizações, onde houve um período no qual todos viviam em paz e felizes. O mundo era uma espécie de paraíso. Isso também está presente no início da Bíblia. Portanto, deve haver uma verdade antiga aqui. Há um estado natural que os humanos perderam. Aqueles que não o perderam, obviamente, não precisam de o conquistar, e estão bem. Porém, há um destino para o estado evolucionário da consciência humana, de o perder para voltar a ganhá-lo, e aqui estamos nós. Então, de uma maneira, esses humanos, os que transcenderam, olham para os outros humanos que ficam aprisionados no pensamento quando vivem afastados do momento presente e não rotulam compulsivamente as coisas. Não são uma história ambulante, são bem simples. A necessidade de ser especial cai. Tornam-se completamente comuns, pois não precisam de projetar mais a sua especialidade, tentando encontrar a sua identidade lá. Já estão em contato com a preciosidade que a sua essência é. Não necessitam mais de procurar a especialidade na forma. Que liberdade surge para nós agora, que não precisamos de ser especiais para termos o sentido de quem somos. Assim nos tornamos comuns. Vocês têm essa bela expressão nas cenas de Daoist. O total abandono. O pequeno é um livro de sabedoria. É a expressão da vulgaridade ao seu vulgar, de se ser comum, não se projetando na necessidade de querer ser alguém. Pelo contrário, é feliz por ser ninguém. Isso parece bem louco no ponto de vista da nossa civilização. As pessoas podem olhar para si como sendo ninguém e isso é maravilhoso. A única pena, que não é pena, é de agora eu ter ficado conhecido através do ser que despontou em mim e que acabou por se projetar também em especialidade. Havia tanta beleza em ser totalmente comum e ninguém duvidava que eu era vulgar. As pessoas diziam, deve vê-lo, é tão vulgar. Apenas ser, viver no momento presente, nada poderia ser mais comum do que viver alinhado com o que quer que é o agora. É tudo o que tem que fazer. Um famoso ditado zen, cortar lenha transportando água, tem um significado muito profundo dizendo, os homens captam toda a sua existência. Zen, cortando lenha e transportando água. Duas das atividades mais vulgares naquele tempo. No nosso caso será diferente, pois a maioria já não corta lenha. Atividade excelente, por sinal. Fazemos outras coisas comuns. O que está a fazer nesse momento
é para fazer nesse momento e apenas isso. Não há mais. Cortar lenha? Ah, droga. Transportar água? Ah, só isso. Paz, vida, não deixar que a mente interfira e diga quantos anos mais terei de cortar essa lenha. Se não fizer nada, continuarei preso aqui mais 10 anos a cortar lenha. A ilusão do tempo voltou agora, outra vez para nós. Porém, apenas no exterior, não aqui no interior. No lado externo, o relógio continua a clicar tic-tac, ou seja lá o que for, nos tempos modernos. Isso não é o fim. Não há fim. Isto não é o fim, mesmo no fim da forma. Depois do intervalo, voltaremos aqui para ficar algum tempo em silêncio, a não ser que algo aconteça. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!